Cada um tem uma história, e essa história é que define a lente como vemos o mundo. Cada pessoa vai pensar de um jeito, e a forma que a pessoa foi criada vai influenciar tudo. Os estilos musicais, por exemplo, se ela vai ser uma leitora ou não, o que tipo de série que ela vai consumir, que tipo de música que ela vai ouvir e os filmes que ela vai consumir também. E além disso, afeta até o círculo de amizade, vai muito além disso. Tem gente que passa a vida inteira achando que a forma que ela vê o mundo é a única correta. Como se todo mundo tivesse que ver as coisas com a lente desta pessoa. Cada pessoa carrega uma história, uma criação, a forma que foi moldada e um jeito próprio de enxergar as coisas. O problema é que muitas das vezes ninguém quer tentar tirar os próprios óculos para ver como que o outro enxerga. A maioria prefere impor o seu ponto de vista do que compreender o ponto do próximo. As crenças de alguém moldam de forma intrínseca a maneira de como ela enxerga a vida. Tudo que ela vê e vivencia passa por uma lente, por um filtro. A lente daquilo que ela acredita ou do que ela foi moldada. E por causa disto, muitas das vezes ela distorce a realidade para que ela se encaixe no que ela já decidiu acreditar. Vamos a alguns exemplos. Uma mãe está no supermercado com o seu filhinho pequeno. A criança, de repente, começa a fazer uma birra e gritar no meio de todo mundo. Ela, visivelmente, tenta manter a calma, mas logo ela perde a paciência. Alguém passa e pensa: olha, essa aí não sabe educar o filho. Ou muitas das vezes, essa criança aí fazendo essa birra deve ser mimada. Não cuidaram direito, deram tudo pra ela. essas mães Nutella já não existe mais, as mães raiz que dá pra chinelada. Moleque! Mas o segredo é o seguinte: ninguém sabe que esta mulher saiu do trabalho, foi direto para buscar essa criança na creche, e ela é uma mãe solo e está com uma dor de cabeça há dias, e aquela foi a 4ª birra que aquela criança fez na semana. E muitas das vezes a pessoa que julgou poderia fazer igual ou muito mais pior do que aquela mãe. Vamos para o próximo exemplo rapidinho. Um jovem de moletom entra em uma loja e fica andando pela loja sem comprar nada, sem falar nada com ninguém. Olha para cá, olha para lá, fica desfilando na loja. O seguranças desconfia e se aproxima. Logo em seguida, um cliente comenta com o outro: Você viu aquele garoto ali? Tá meio estranho, hein? Ai, meu Deus. Mas é que a verdade, ninguém sabe que este jovem ficou meses e meses ajuntando um dinheirinho para o presente do seu irmão caçula no próximo aniversário. E o mais interessante, ele só entrou naquela loja para conferir se os valores que ele tinha guardado eram o suficiente para ele poder comprar este presentinho. Mas o julgamento vem antes da empatia, ou seja, a lente de cada um. Vamos para mais um exemplo. Um homem está sentado no banco da praça sozinho e ele olha fixamente para o vazio. Está com a barba por fazer, roupas muito simples e um copo de café do lado. Alguém passa e pensa: Deve estar desempregado. Largado aí da vida. Esse horário ainda? ou tá com cara de quem tá enrolando aí. Provavelmente deve ser vagabundo. Mas não sabe que aquele homem passou a noite toda no hospital com o seu filho doente com câncer. Não sabe que aquele café foi a única coisa que ele conseguiu comprar com as suas moedinhas no bolso, depois de vender o seu celular e comprar um remédio caríssimo. Não sabe que muitas vezes aquele silêncio é uma oração ou um grito de socorro. Vamos para mais um exemplo rapidinho. Um adolescente está dentro de um ônibus. Ele está com fone de ouvido e rindo bastante. Uma senhora balança a cabeça em reprovação e pensa: Essa geração aí não presta, vive alienado, fica com a cara o dia inteiro no celular. Mas o que ela não sabe é que o menino acabou de receber na mensagem da avó que os exames que a avó estava fazendo deu todos normais. A lente de quem vê distorce o que acontece. E a verdade, preste atenção, nem sempre está no que parece, nem sempre está no superficial. Engraçado que isso acontece o tempo todo. Nós olhamos para alguém e já vem um julgamento.
E consciente ou inconsciente. Muitas das vezes já está intrínseco em nós e já fazemos rapidamente ali o julgamento. Mas se nós soubéssemos da história toda, provavelmente nós entenderíamos melhor o assunto. E talvez não julgaríamos da forma que nós estávamos julgando antes. Então, antes de pensar mal de alguém, lembre-se, a história sempre tem mais página do que podemos ver. A gente aprendeu a ver as coisas tão por cima, sabe? Tudo rápido demais, tudo acelerado, tudo descartável. Olhamos para alguém, para uma pessoa e em segundos já colocamos ela em uma caixinha, já rotulamos ela. Por conta das roupas, da forma de falar, pelo cabelo, pela cor da pele, pela aparência e até mesmo pelo lugar de onde veio. Parece que esquecemos que cada pessoa tem o seu dia a dia, a sua história, as suas bagagens, as suas emoções, que maioria das vezes não está no superficial, então nós olhando não enxergamos. A gente ri, aponta, vira o rosto sem muito menos tentar entender. O racismo, por exemplo, tá aí, escancarado. E muitas das vezes, disfarçadinho em opinião, em brincadeirinhas, em piadinhas. Mas tudo nasce disso. Dessa mania de olhar para o outro e achar que sabe tudo só por conta de uma característica. Tá todo mundo se olhando, mas ninguém se vê de verdade. É como que nós enxergássemos somente o que quiséssemos julgar. Falta empatia, falta escuta e muito mais vontade de sair do próprio ponto de vista. Se alguém chegasse nessas pessoas que citamos agora, esses exemplos, perguntasse para elas o que estava acontecendo, por que ela estaria agindo daquela maneira, por que ela estaria naquele lugar, fazendo aquilo que ela estava fazendo. E aí estas pessoas contassem a situação que elas estão, explicassem, contassem as histórias, o que aconteceu, por exemplo, o pai que estava com o filho doente, a mãe que estava com enxaqueca a semana inteira, e aquele jovem que estava na loja. Se nós chegássemos para conversar com eles, e eles contassem, declarassem aquilo que ele estava realmente fazendo, você acha que nós acreditaríamos nos discursos deles? Ou nós ia falar assim, isso aí é desculpa, certeza que é X, Y, certeza que tá fazendo, só tá dando uma desculpa para não ficar feio. Ou nós entenderia de fato mesmo o que estava acontecendo? Neste mundo, onde está tão difícil de confiarmos em alguém, o ceticismo, o amor esfriando, a violência reinando na cidade, nos bairros, os golpes pela internet afora, será que nós conseguiríamos dar uma chance e acreditar que aquilo que a pessoa está falando é real, é verdadeiro? E sabe por que isso acontece? Claro, na minha opinião, porque nós precisamos encaixar tudo dentro da nossa lente, tudo dentro da nossa caixinha. Aquilo que a gente enxerga, a forma que nós entendemos o mundo, então nós vamos pegar a situação e colocarmos dentro deste bloco. E aí vem outra coisa, nós temos feridas, nós temos a nossa verdade, e aí nós queremos encaixar tudo isso, as nossas dores, o que nós passamos ontem, a forma que nossos pais criou ou não criou, e aí a gente coloca tudo isso dentro desta caixa, pega o próximo e coloca junto dentro dessa caixa. Mas a verdade é uma só, somos todos seres humanos, capazes de fazer tanto o bem quanto a maldade, ter princípios ou não, ter caráter ou não. Ninguém é imune a explodir, a ser grosseiro e muitas vezes errar. Você pode ser gentil, maravilhoso 300 dias do ano, mas no dia 301, após uma noite mal dormida e uma sequência de frustrações, pode se explodir. Querem mais um exemplo? Você passa a noite em claro porque o seu vizinho estava com som alto, estridente. Aí lá para as 3, 4 horas da manhã, finalmente você começa a dormir, um bendito pernilongo vem e começa a cantar no teu ouvido. Aí você acorda moído, quebrado, atrasado, sai correndo pro ponto, nem toma café. Aí você está irritado, com sono, cansado e ainda perde o ônibus. Aí você chega lá no trabalho e o seu patrão, o seu chefe, vem te dar uma bela bronca. E logo na sequência disso,
Um cliente grita com você no telefone. Agora a pergunta que eu faço, qual seria a sua reação? Já aproveita e deixa aí nos comentários. Daria um show de paciência e exemplo, ou muitas das vezes você explodiria com o próximo que aparecer na frente? E a verdade é o seguinte, cada um de nós temos os nossos limites, temos os nossos pavis, nossos estupins. O que é suportável para você pode ser um gatilho meu e eu não aguento isso 5 minutos. Funcionários do comércio, por exemplo. Quem é funcionário do comércio, atende o público, já deixa nos comentários aí. Sofre o dia inteiro, desaforo o dia inteiro, engole sapo o dia todo. Mas um belo dia ele simplesmente não engole mais, ele explode, ele entra em pânico. Ou vai parar no médico com problemas de saúde, pressão alta, depressão, ou ele explode. E aí, quem está assistindo aquela explosão, aquela raiva, muitas vezes, a pessoa é agressiva? Ela é ignorante? Bruta? Ou será que ela já passou por tanta coisa que ela explodiu naquele belo dia? Bom, no final das contas, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: antes de eu e você julgarmos, vamos tentarmos colocar no lugar. Antes de rotular alguém, vamos entender o contexto. E claro, devemos ter astúcia também, muita astúcia, para não cairmos em golpes, sermos enganados e tomarmos muito prejuízo, ou prejuízos irreversíveis. Mas tendo um equilíbrio, tendo ponderância, não sendo cético ao extremo, ou inocente demais do outro extremo. Deveríamos termos um equilíbrio emocional. E outro ponto que eu quero comentar aqui também, a forma de nós enxergarmos a vida num todo. O indivíduo trabalha todos os dias, escala 6x1, muitas vezes faz hora extra, salário mal, né, paga-se mal, não é tratado como deve ser tratado dentro da empresa. E aí ele só sobrevive, porque não tem como ele viver. Mal dá para ele, na verdade, sobreviver aqui. E além disso, nessa correria toda do trabalho, tem as coisas cotidianas. Por exemplo, a pessoa vai para casa, tem que lavar roupa, tem que limpar a casa muitas vezes, tem que cuidar dos bichinhos, dos pets, do cachorrinho, da tartaruga, do passarinho. Aí quem tem filho, tem as crianças para cuidar, mandar para escola, buscar, preparar lanchinho, né, para ir, janta, almoço. Dormir direito, então, ter uma noite de sono com melatonina e coisa por aí, esqueça, não tem como. Aí eu te pergunto, que tempo sobra para esta pessoa? Aí eu te pergunto, a forma que essa pessoa vive, será que não impacta diretamente na sua visão? Será que dá tempo de parar para observar o nascer, o pôr do sol, a natureza, os cheiros, as pequenas coisas do cotidiano, as belezas do dia a dia? Uma borboleta voando, um bichinho passando. Não é que ela não queira apreciar, é que ela não tem tempo e muito menos energia para poder fazer este ato. E aí, pessoal, os anos vão passando e a gente vai adiando, na ingenuidade de acharmos que teremos tempo ainda. Muitas das vezes falamos assim: não, mas quando eu se aposentar, eu vou fazer isso. Não, quando eu tirar férias, eu vou para cá. Tem feriado prolongado, então eu vou fazer isso. Mas será que realmente vai dar tempo? Nesta correria, neste ritmo acelerado dos brasileiros para sobreviver, aí a gente esquece de viver. E muitas das vezes esquecemos de ser grato, de apreciar o pequenino momento. Ficamos esperando acontecimentos estrondosos, grandiosos. E as pequenas coisas que nos tornam vivo, ou seja, a vida viva, se passa diante de nossos olhos. Muitas vezes deixamos de colecionar memórias especiais, deixamos de dizer muitas das vezes eu te amo para as pessoas mais importantes de nossa vida. E aí lembramos que essas pessoas não estarão ali todos os dias, ou seja, para sempre. Muitas das vezes deixamos de agradecer a nossa mãe por ter se doado tanto para cuidar de nós, nosso pai por ter lutado bravamente, mesmo com suas falhas. Muitas vezes esquecemos que eles também são humanos. E atualmente esquecemos da grandeza de que é gerar uma vida, das belezas das estações e até mesmo o impacto grandioso que a natureza devia causar em nós. Os mares, as montanhas, o cheiro, o céu, as árvores, as coisas grandiosas e as coisas pequeninas. E se quer ver uma coisa simples,
Esquecemos de apreciar a comida que é feita em casa, com as lembranças boas, com memórias de vó, de mãe, de pai, de tia que faziam determinado alimento, reunir a família para conversarmos. Muitas vezes, quando percebemos, já não dá mais tempo. O tempo já passou. Já estamos avançados na idade, alguns já foram, e assim a vida vai se prosseguindo. Nós lutamos por algo bravamente, conquistamos, ficamos super felizes e logo perdemos a graça. E aí recomeça de novo, vira um ciclo. Muitas das vezes, nesse mundo desenfreado, queremos o que os outros têm. Olhamos a vida dos outros por fora, com a nossa lente, sem saber os bastidores. Que nem aquele ditado, a grama do vizinho sempre é mais verde. E hoje o que vemos nas redes sociais é a aparência, ostentação, e muitas das vezes achamos que isso é vida. E o mais importante, muitas das vezes, é o look do final de semana, a balada, o que vamos beber, postar selfie daquilo que está comendo, o show da vez, o hit da vez, a música que está em alta no TikTok, no Instagram, em outras plataformas. Como se o mundo parasse de existir de sexta a domingo. E isso para quem folga, né? Sexta, sábado, domingo, ou sábado, domingo. Como se não houvesse grandes problemas. Crise econômica, falência na educação, caos na saúde. Como se não existisse pessoas morrendo por negligência nos hospitais. Como se não vemos notícia quase todos os dias de crianças, bebês sendo abandonados pelos pais. Como se a violência doméstica não tivesse aumentado. Como se andar na rua fosse extremamente seguro. Mas, mesmo com esta realidade assustadora, ainda assim precisamos valorizar a vida, a saúde, as pequenas coisas e as simplicidades. Porque, claro, todo mundo sabe, a vida é uma só, né? E amanhã podemos não estarmos mais aqui. E eu trago esse vídeo com a intenção de não romantizar a vida difícil. Porque eu escrevendo esse roteiro, me peguei se encaixando em vários pontos da lente, da correria, das dificuldades. É para tentar, dentro do possível, fazer essa reflexão, esta pausa, para que muitas vezes nós podemos ver as coisas pequenas, os detalhes, igual eu falei lá atrás, e não deixar isso passar. Muitas vezes podemos se alegrar com 5 minutos de alguma coisa. E também, meu intuito, é para que a vida não nos endureça. Porque eu mesmo peguei esses dias aqui de correria, de pra lá e pra cá, e a gente vai endurecendo, né? E as coisas que emocionavam não emocionam mais. As coisas que traziam felicidade já não traz mais. Aquilo que fazia sentido muitas vezes não faz mais. Então a ideia é de fazer essa pausa, essa reflexão sobre como nós estamos caminhando. E a mensagem final que eu quero trazer para todos nós, para mim, para todos, para a diretora, a verdade é que o amanhã é apenas uma promessa, que pode ou não se cumprir. O tempo que nós temos é o agora, é o hoje, é neste momento. Se a vida é dura, e que eu não endureça junto com ela. Se ela é corrida, que eu aprenda a frear e respirar. Como já dizia Almir Sater. E aí que lembramos de sorrir, mesmo que for por um instantinho, que nós aprendemos a enxergar o valor nas pessoas que estão ao redor de nós, do nosso lado. E aí principalmente nas coisas que temos já. Nos momentos simples que parecem pequenos, mas na verdade eles são tudo. Bem sabemos que não dá para controlar o mundo, mas dá para minimamente escolher algumas coisas como eu quero viver dentro dele. Dá para tentar mudar a forma como eu enxergo. E muitas vezes dá para transformar pequenas ações em grandes significados. Dá para ser até presença na correria. E dá para amar de verdade e agradecer de fato com o coração. E aí, viver com intenção. E aí eu fazendo esse vídeo, refletindo, pensei, o que eu posso mudar hoje? Talvez nem tudo, ou muito pouco eu posso mudar. Mas analisando, há algo.
Sempre, sempre, sempre há algo. E claro, isso já é o começo, o primeiro passo. Sabemos que não é fácil, mas eu conto com o seu like, com a sua inscrição e o seu comentário neste canal. Até mais!